Bom dia, senhoras e senhores. A ideia aqui é nós apresentarmos um pouco, então, desse trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com o GAESE. Iniciamos algumas conversas em outubro, novembro. Em março desse ano de 2017, formalizamos essa nossa parceria. Então, hoje, eu vou trazer um pouco da visão da Anvisa, de como nós estamos conduzindo esse projeto. Na sequência, Vidal vai apresentar um pouco também do guia, que é, do ponto de vista tecnológico, o resultado mais palpável e mais importante para a implantação do ponto de vista tecnológico da rastreabilidade. Bom, então, de forma bem objetiva, nós vamos falar um pouquinho das leis, dos principais objetivos da rastreabilidade, da dinâmica que nós estamos utilizando dentro desse projeto, do sistema informatizado e do guia de implantação. Então, só para relembrar a todos, todo esse projeto ele tem seu início formal ali com a Lei 11.903, em 2009, onde a Anvisa coloca, então, a primeira RDC 59, que em 2016, em 2013, essa RDC é substituída pela 54, todo um contexto, isso fica parado até a publicação, então, do PL, da Lei 13.410, no finalzinho de dezembro de 2016, e agora, em 2017, então, foi publicada a RDC 157, que revogava, então, a RDC 54. Dessa RDC 157 de 2017, surgem, então, 3 importantes produtos, o que a gente vem chamando de IN. A IN 17, que é a IN que apresenta quais são os medicamentos que farão parte da fase experimental do projeto de rastreabilidade e das entidades que participarão. A IN 18, que traz essa relação de medicamentos excluídos, e aí os medicamentos excluídos, na sua grande maioria, são aqueles que apresentam ou uma dificuldade tecnológica de implantação do código Data Matrix, ou aqueles que, porventura, já possuem algum tipo de rastreabilidade individualizada. Por exemplo, medicamentos que são utilizados para tratamento do vírus HIV. Então, o Ministério da Saúde já tem conhecimento, nominalmente, de quem são esses pacientes. Então, neste momento da rastreabilidade, nós consideramos não oportuno considerá-los para essa etapa. E a IN 19, que é uma IN tecnológica, traz de forma muito simples algumas orientações tecnológicas, mas tem um fruto dela, que é o guia de implantação. O guia ele é o documento oficial que está sendo construído em parceria GAESE, Anvisa, que será disponibilizado tanto para os agentes públicos e privados para a construção da comunicação com a Anvisa para o envio e recepção dos eventos da rastreabilidade. Bom, é importante lembrar que a lei anterior ela trazia um modelo, e esse talvez foi o principal motivo para que o projeto ficasse por um tempo parado, que era exatamente essa troca de informações entre os elos da cadeia. Então, aqui do lado de cá, nós temos as instituições, os detentores de registro, essa parte de baixo, porém, havia aquela troca de informação entre os bancos de dados, não existindo naquele momento o banco de dados central. Talvez uma das grandes, entre as 6 maiores mudanças que a nova lei traz, talvez essa seja a grande mudança, a criação de uma base de dados centralizada. Então, já nesse novo modelo, no modelo atual, que é o modelo que baseia a elaboração do guia de implantação e de toda a rastreabilidade, não há mais essa troca, não há mais a base descentralizada. Naturalmente, cada um necessita manter a sua base ali, os seus sistemas, mas não há mais essa troca de informação entre as bases. Nós passamos para um modelo onde a Anvisa é a centralizadora das informações e cada um dos participantes, então, dentro do elo, eles submetem esses eventos que são armazenados na base de dados da Anvisa, e cada um vai ter a possibilidade de enviar e consultar apenas os seus dados, não sendo possível, então, para que aquele que submeteu um dado consulte o dado de um outro participante do projeto. Cabendo, então, à Anvisa
a disponibilização de informações consolidadas acerca de eventos, extravios, volumes, mas o dado individualizado ele só será consultado por aquele que o submeteu. Então, dentro disso, nós temos 6 grandes mudanças que são relevantes em relação à Lei 11.903 e à lei atual, a 13.410. Primeiro, a definição de medicamentos que farão parte do sistema de rastreabilidade. Nós temos um dado da SAMED de que, no ano de 2015, foram comercializados 14 bilhões de unidades, 14 bilhões de caixas no Brasil. A nossa expectativa é que a rastreabilidade, em função dos seus eventos de criação, de finalização, de movimentação, que eles gerem, em média, 14 eventos. Se nós multiplicarmos para uma fase experimental 14 bilhões de unidades vezes um mínimo ou uma média de 14 eventos, nós chegamos num número gigantesco que talvez para um projeto experimental não seja tão salutar. Então, o primeiro corte que foi feito foi exatamente esse, de definir um conjunto de medicamentos que tem uma representação significativa, mas que, acima de tudo, torne possível testar a rastreabilidade, torne possível testar o sistema. Então, a complexidade do medicamento ela não tem uma interferência tão significativa na forma como o sistema opera. Então, esse recorte, e talvez um dos pontos bastante relevantes dessa alteração. O segundo, o banco de dados centralizado. Então, a letra da lei diz que a base de dados da rastreabilidade ela ficará hospedada no governo federal, em uma instituição do governo federal. Então, mais a seguir, eu vou mostrar um pouquinho disso, mas não existe mais, então, uma informação descentralizada agrupada. Cada um, individualmente, naturalmente, tem a sua informação, mas a base central da rastreabilidade ela ficará em uma instituição do governo federal. A utilização de protocolos abertos, e aí o professor Vidal vai abrir um pouco mais isso, mas a nossa maior preocupação em relação à utilização de protocolos abertos é exatamente tendo a certeza de que cada um dos participantes possui um tipo de tecnologia, seria praticamente impossível selecionar uma tecnologia única e obrigar a todos que a utilizassem. Então, utilizando padrões abertos, independente da tecnologia que o laboratório utiliza, que a farmácia utiliza, que a drogaria utiliza, eles terão a possibilidade de implantar essa solução na extremidade. A implantação em 3 anos, e particularmente eu vejo essa alteração com bastante propriedade, bastante inteligente, porque ela nos dá a oportunidade de testarmos a rastreabilidade. Todos nós estamos empenhados para que esse projeto caminhe bem, caminhe de forma transparente, mas ele é um desafio. Ele é um desafio pelo tamanho do Brasil, ele é um desafio pela multiplicidade de tecnologia que nós temos, ele é um desafio em função das dificuldades de implantação da rastreabilidade dentro do ambiente público, da aquisição de equipamentos, aqueles que não possuem serialização de nenhuma forma. Então, ter a oportunidade de um período experimental, que agora nós temos totalizando 1 ano e 8 meses, para conduzir essa etapa, refazer o projeto, esse guia que está sendo elaborado, colocar para o mercado, colocar para os entes públicos e reavaliá-lo ao longo desse 1 ano e 8 meses, agora 1 ano experimental, 8 meses de teste, e depois 3 anos para que cada um possa se adaptar, eu vejo como bastante salutar. Nós vivemos uma realidade, por exemplo, não sei qual o impacto disso aqui, mas em Brasília nós vivemos uma realidade da troca do extintor veicular. E teve um movimento, uma procura, o mercado não estava preparado para fornecer aquilo, e, da mesma forma, a rastreabilidade ela traz um movimento no mercado, por exemplo, para a troca dos leitores. Uma vez que o leitor que hoje lê esse código serial padrão, JETIM, ele não vai conseguir ler mais o código bidimensional. Então, por exemplo, todos aqueles que participarem vão procurar o mercado para adquirir esse equipamento. Será que nós temos esse equipamento disponível para as inúmeras quantidades de farmácias, por exemplo, que nós temos hoje no Brasil? Talvez não. Então, esses 3 anos, ele nos dá a oportunidade de nos prepararmos para isso.
A fase experimental, então, onde nós vamos reaprender tudo aquilo que nós já estamos fazendo, e os prazos distintos para a comunicação. Diferente do que era proposto antigamente, que era a grande dúvida da comunicação online, né? E aqui o conceito de online é: o caminhão só pode sair carregado depois que esses dados forem submetidos para a Anvisa. Nós temos a certeza de que isso travaria o mercado de alguma forma. Então, a proposta que a nova lei traz, e é muito feliz nisso, é: para cada um daqueles que participam, há um prazo variável de 3, 5 e 7 dias para a submissão. Nós podemos chegar ao ponto de entender, olha, dá para fazer online, eu não vou bloquear, mas dá para cada um, na medida em que seu processo vai ocorrendo, ele encaminhe isso. Talvez seja até mais fácil. Mas, nesse momento, essa não vai ser a trava do sistema. Nós perdemos um pouco também, mas não teremos, num primeiro momento, a informação agregada. Então, no momento em que o primeiro evento foi recepcionado, eu não vou ter essa informação agregada para fazer um juízo de valor. Mas eu sei que daqui 3 dias ou daqui 7 dias, essa informação tende a estar consolidada. Aqui um ponto bastante importante nós estamos construindo o sistema de rastreabilidade, como aqui bem já colocamos algumas vezes, com o GAESE, construindo alguns protótipos, construindo o guia de implantação, mas, como a lei bem esclarece, esse sistema fica hospedado dentro do governo federal. Nós estamos avaliando 2 empresas públicas para hospedar e desenvolver este sistema. Independente de qual vai ser a empresa DataPrev ou Serpro, independente da participação da USP, a coordenação desse projeto hoje ela é centralizada na Anvisa. Então, todas as decisões que são tomadas dentro desse projeto hoje são tomadas, então, pela coordenação da Anvisa. A RDC ela traz uma coisa muito clara, que é o escopo dela. Ele é obrigatório para os membros da cadeia de movimentação e medicamentos que dela participarem. Nessa etapa experimental ou fase piloto, aqueles que não forem selecionados, que não são participantes da fase experimental, por exemplo, não têm a necessidade de serializar seus medicamentos. Já aqueles que participam, esse é um compromisso firmado. Então, essa é uma dúvida recorrente de, olha, a gente já pode serializar? A gente já pode fazer a impressão? Como eu disse, nós estamos num momento experimental. Alguma coisa pode mudar. Nós não temos a certeza plena de que tudo que fizemos até aqui é a versão final. Inclusive, tanto a RDC quanto as instruções normativas, elas trazem, no seu último parágrafo, que elas serão revogadas ao término da rastreabilidade. Exatamente por isso, porque esse é um momento para nós aprendermos. Então, é obrigatório a serialização para aqueles que participam dessa etapa da fase experimental. E aí, voltando ao assunto, a base de dados ficará hospedada em uma instituição do governo federal. E aí, quando a lei traz base de dados, nós estamos falando que o sistema ficará hospedado, o sistema como um todo. Nós não vamos apartar base de dados e sistema. Então, quando a lei diz ali que a base de dados, vamos entender que ela está dizendo, olha, o sistema de rastreabilidade ficará hospedado. Nós temos algumas opções, naturalmente, existem tantas outras, mas nós entendemos que, por missão institucional, nós temos como opção a DataPrev, o Serpro, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa. Contudo, nós entendemos que, nesse momento, a Anvisa tem uma missão importante, que é de coordenar esse processo. O Ministério da Saúde tem trabalhado com afinco para que o Horus seja a solução de rastreabilidade do Ministério da Saúde, não havendo, então, neste momento, oportunidade temporal para a construção e para investimento desse sistema. Então, nós estamos ainda em uma conversa com Serpro e DataPrev para avaliar qual dos dois será, então, o fornecedor da solução e da infraestrutura para a fase experimental. Relembrando os prazos, então, nós temos 1 ano, nós utilizamos os 4 meses para a regulamentação, em dezembro foi publicada a lei, utilizamos os 4 meses para a regulamentação, agora estamos concluindo o guia, vamos utilizar 1 ano para fazer a fase experimental, de fato, implementar os sistemas, preparar os sistemas e testar. Depois nós vamos utilizar até 8 meses
para homologar aquilo que fizemos, e, naturalmente, esse é um momento também para novas correções, a instituição do comitê gestor e até 3 anos para a implantação da rastreabilidade. Os nossos principais objetivos nisso: validar, então, o processo fim a fim, a complexidade de implantação, uma vez que nós temos uma multiplicidade de sistemas, quão complexo será implantar isso em cada realidade. Para aqueles que utilizam sistemas de multinacionais, talvez seja um pouco mais fácil, elas vão preparar uma build nova e vão colocar isso. Mas será que para as farmácias, será que para aqueles menores, para aqueles mais distantes, será que vai ser simples? Quão complexo será isso? Então, essa é uma oportunidade que nós temos de validar. Validar as integrações tecnológicas, que é exatamente colocar o guia para debate e implementar isso e validar se essas integrações estão funcionando. E as limitações, como eu havia colocado, por exemplo, a dificuldade de aquisição de leitores para o código bidimensional. Participarão dessa fase experimental, então, todos os detentores de registro, distribuidores, atacadistas, varejistas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde público e privado. A IN 17 já traz um conjunto daqueles que foram selecionados. E aqui é importante considerar o seguinte: a Anvisa criou um grupo de trabalho chamado Grupo 100, que foi um grupo que estudou formas mais adequadas para selecionar aqueles que poderiam participar. Então, a priori, não foi determinado, olha, será a empresa A, a empresa B, o órgão A, o órgão B, mas sim a partir de características definidas para a participação. Então, aqueles de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, em cada uma das regiões brasileiras, para que a gente também consiga testar a rastreabilidade, considerando a realidade do Sudeste, a realidade do Norte, a realidade do Sul, dentro desse projeto. E aí, algumas definições que o sistema traz. O mais importante, que é o formato dos dados, nós vamos trabalhar isso, os requisitos de interoperabilidade e o armazenamento. Então, é uma oportunidade também de validarmos essas 3 etapas. Isso vai se dar da seguinte forma: toda essa construção do sistema e do guia inicia com a coordenação da Anvisa, utilizando SERPRO ou DataPrev. Todo esse material, e aí eu insisto muito na nossa necessidade de transparência desse processo. Então, dentro do portal da Anvisa, a gente está colocando um hot site, que é o SNCM, mas se vocês entrarem na busca da Anvisa com o argumento rastreabilidade, todas essas informações estão lá, inclusive as apresentações que são feitas por todos da Anvisa que falam sobre esse tema, os documentos. Tanto o guia quanto a documentação, então, publicada no portal da Anvisa, sempre com reuniões públicas, para que a gente possa validar, inclusive o guia vai passar por isso, uma validação com os membros da cadeia, público e privado, validam esses guias, validam essas implantações, e isso retorna, então, para uma avaliação GAES, DataPrev, SERPRO e Anvisa, e isso fica num ciclo até que a gente consiga encontrar uma versão final, tanto do sistema quanto dessas integrações. Basicamente, o que nós teremos que testar, então, é a rastreabilidade, início, fim a fim. Nós temos um conjunto de casos de teste, mas, basicamente, a performance, a troca de informações, se os códigos IUNs eles estão sendo repetidos, se eles estão sendo gerados de forma adequada, os diferentes sistemas das diferentes empresas, das diferentes realidades, e os fluxos, os possíveis fluxos de extravio, de comercialização indevida, de falsificação, enfim. E, na nossa linha do tempo, então, o que nós temos aí? Nós estamos, nesse momento, nessa fase, nesses 8 meses aí, ainda desse primeiro momento. O que nós já fizemos? A RDC já foi publicada, foi feita a consulta pública, inclusive, que foi a 344, para essa RDC. As instruções normativas já foram publicadas, as empresas já estão... Falta um pedacinho da seleção, a definição das empresas, a instituição do comitê e a publicação do guia, que acontece agora esse mês. Iniciamos a fase experimental, que aí é a estruturação do sistema, tanto do lado da Anvisa quanto do lado das empresas, uma vez que elas vão possuir o guia e aí avaliar isso, os testes, a avaliação dessas integrações e a instituição do comitê, que está previsto na lei. Outras ações previstas aí da fase experimental, que são as correções, novos testes.
nós entendemos que esse 1 ano de teste e os 8 meses de validação, eles servem para revisitar também o processo. E aí, por fim, findado 1 ano e 8 meses, então iniciamos a fase de fato, implantação da rastreabilidade. Eu quero chamar agora o professor Vidal para mostrar um pouco do que é o guia, desse guia que nós tanto falamos dele, e já com essa expectativa dessa dinâmica. Nós estamos agora na última revisão, enviaremos a última revisão, Gaese também faz a última revisão, vamos disponibilizar para as empresas públicas. Na sequência, colocaremos no portal da Anvisa e, com no máximo 10 dias, convidaremos uma nova reunião aberta para validar o guia. Diferente das INs que são menores ou da RDC, o guia ele não vai para consulta pública, mas ele vai para reuniões abertas para validação dele. Então, um pouco disso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, senhoras e senhores. Eu queria começar a minha apresentação falando um pouquinho de vocês sobre rastreabilidade vertical e horizontal. Durante os trabalhos que a gente desenvolveu na Anvisa, eu vi que esse ponto foi muito comentado nas apresentações, nas reuniões abertas que eles fizeram, e para deixar bem claro para vocês qual que é o escopo do guia e dos trabalhos técnicos que a Anvisa vai disponibilizar para vocês. Tá? Então, a Anvisa e o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, ele está baseado numa rastreabilidade vertical. O que é essa rastreabilidade vertical? São as empresas, os membros da cadeia de movimentação de medicamento se comunicando com a Anvisa. Essa comunicação pode ser direta ou através do que a gente chama de um preposto. Tá? Eu posso encaminhar, como membro da cadeia de movimentação de medicamentos, minhas informações de rastreabilidade para um terceiro, e esse terceiro, em meu nome, comunica à Anvisa as informações de rastreabilidade. Tá? Então, isso que a gente chama de rastreabilidade vertical. Não há, neste cenário, uma troca de informações entre os elos da cadeia. Cada elo fala diretamente com a Anvisa ou delega a um preposto para esse preposto se comunicar com a Anvisa em nome do elo. A rastreabilidade horizontal, ela é a troca de informações entre os membros da cadeia de movimentação de medicamentos. Ela vai ter que ocorrer, como ela já ocorre hoje. A simples emissão de um documento fiscal que sai da indústria, vai para um distribuidor, é uma troca de informação a respeito daquela movimentação. E vai ter que ser acrescentado nessa troca de dados também as informações sobre quais medicamentos eu estou mandando para frente. Não é mais só a informação agrupada, mas eu tenho que identificar aqui que eu estou enviando para o meu par na minha movimentação de medicamentos, quais IOMs, quais agregações e assim por diante. Tá? Desta rastreabilidade, a Anvisa não participa. Cada membro pode se comunicar com o membro seguinte da cadeia da maneira que achar melhor. Tá? Tecnicamente, tecnologicamente, não tecnologicamente, e assim por diante. Tá? Então, o guia, ou seja, a rastreabilidade horizontal, ela está fora do escopo do guia e fora da regulação da Anvisa. Tá? É uma questão do mercado. Então, o escopo do guia, ele visa estabelecer regras de negócio e interface para a troca de dados entre o que a gente chama de sistema cliente, de um membro da cadeia de movimentação de medicamentos, e o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Esse nomezinho aqui, sistema cliente, é o nome que a gente usou para definir a plataforma tecnológica do membro ou do preposto do membro que vai se comunicar com a Anvisa. Tá? Então, o guia ele define esse escopo aqui de regras de negócio e interfaces para a troca de dados, ou seja, quais dados devem ser enviados para a Anvisa, como esses dados devem ser enviados, em que tempo esses dados devem ser enviados e assim por diante. Então, voltando lá para a nossa figurinha da rastreabilidade vertical, cada membro da cadeia
vai fazer uso de um sistema cliente para se comunicar com o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. E essa comunicação, que agora ficou vermelhinha aqui, entre o membro e o seu respectivo preposto, ela também não é regulada pela Anvisa. Tá? Então, um membro da cadeia, se utilizar de um preposto para se comunicar com a Anvisa, ele pode mandar, por exemplo, um arquivo de Excel para esse preposto, e esse preposto vai ter que converter esse arquivo de Excel para os padrões apresentados no guia para comunicação. Então, o guia, hoje, ele está composto de 5 capítulos, ainda pode sofrer alguma revisão até a data da publicação, como o Rodrigo comentou. O primeiro capítulo faz uma introdução, contando um pouquinho do escopo, mais ou menos como eu falei aqui para vocês. O segundo capítulo define os atores da cadeia brasileira de movimentação de medicamentos no contexto do SNCM. O terceiro capítulo define a regra de negócio para cada um dos atores, ou seja, como os atores têm que se comportar. O quarto capítulo, ele descreve os arquivos dos eventos de ativação, revogação, finalização, recebimento e expedição. Eu vou entrar em detalhes de tudo isso aqui depois. E o quinto capítulo define os web services e respectivas regras de validação, ou seja, quais serviços o SNCM vai disponibilizar para o sistema cliente se conectar e transacionar todos esses dados. Vamos ver um pouquinho aqui do capítulo 2, que são os atores. Estão previstos, no contexto do SNCM, o detentor do registro, o distribuidor, o dispensador, o próprio SNCM é um ator, o sistema cliente é um outro ator, os desenvolvedores dos sistemas clientes também são importantes na operação, e os prepostos que podem fazer parte dessa comunicação. Claro que eu não vou entrar aqui em detalhes do detentor do registro, distribuidor e dispensador, que todos nós já conhecemos, mas o SNCM é importante citar que ele vai ter 2 interfaces. Uma interface que a gente chama de interface para navegador web, que é uma interface homem-máquina, de uso não obrigatório, destinada a configurações no SNCM. Por exemplo, eu, como empresa, membro da cadeia de movimentação de medicamentos, posso me logar no sistema e cadastrar um preposto, autorizar um preposto a se comunicar por mim junto à Anvisa. Através dessa interface navegador web, eu posso também visualizar ocorrências, inconsistências, comunicados da Anvisa e etc. E ela não está contemplada no guia por ser uma interface web. Vai ter um manual depois de utilização dessa interface. Mas o mais importante que está contemplado no guia é a interface máquina-máquina. Ou seja, a interface que o sistema cliente vai se utilizar para se comunicar com a Anvisa. Essa é de uso obrigatório e ela que vai transacionar a ativação, a movimentação, a dispensação de medicamentos e além de outras funções definidas pela Anvisa. Tá? O sistema cliente não será homologado ou certificado pela Anvisa, o desenvolvimento desse sistema cliente. Então, os membros da cadeia e os desenvolvedores desse sistema, eles estão livres para criar e implementar novas versões. A Anvisa não vai entrar neste controle. A gente está pensando em simplesmente manter um cadastro de quem são os desenvolvedores, de quais versões eles estão disponibilizando no mercado, simplesmente para, se a gente detectar no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos algum tipo de erro no transacionar essas informações, fique fácil para a Anvisa entrar em contato com o membro da cadeia ou com o respectivo desenvolvedor que fez aquele sistema. Tá? Então, é um simples cadastro, desenvolvedor, versão, quem está usando aquela versão do sistema, mas a Anvisa não entrará no conceito de homologação ou certificação desse sistema. E os prepostos são, como eu já comentei, pessoas físicas ou jurídicas que recebem poderes para realizar comunicações de eventos e quaisquer outras operações inerentes junto ao SNCM. Então, lá numa comunicação, depois vocês vão poder ver em detalhes no guia, o cabeçalho da comunicação tem qual que é o membro da cadeia de movimentação de medicamentos e
qual que é o preposto que está sendo utilizado para se comunicar. Não é obrigatória a utilização do preposto, é facultado ao membro da cadeia essa operação, mas você tem as duas possibilidades lá de comunicação. Já no capítulo 3, a gente tem toda a descrição dos eventos, de todos os arquivos com o detalhamento dos medicamentos que vão ser transacionados. Então, a gente tem os eventos aí de ativação, expedição com ou sem a agregação, o evento de recebimento de um medicamento ou de um lote de medicamentos, a finalização unitária, a finalização para exportação e finalização justificada. A finalização ela foi dividida em 3 eventos distintos, exatamente para distinguir que tipo de membro pode fazer que tipo de finalização. Então, por exemplo, não tem sentido uma farmácia fazer uma finalização para exportação. Essa finalização ficaria mais no contexto de um detentor de registro que fabricou uma quantidade de medicamentos e decidiu não circular esses medicamentos na cadeia nacional. Decidiu, depois de fabricado, exportar esses medicamentos. Então, como eles foram ativados, ele precisa ser finalizado e a indicação do evento de finalização para exportação. A diferença entre finalização unitária e finalização justificada é que a finalização unitária é a finalização comum, dentro do hospital ou dentro de uma drogaria, é feita a finalização unitária daquele IUM. E a finalização justificada são eventos adversos que ocorreram com aquele medicamento. Sumiu, roubaram, danificou o medicamento durante a cadeia, então é feita uma finalização justificada. Por isso que foi dividido, para ficar mais simples a interpretação e a comunicação. E aí a gente tem outros 2 tipos de evento, que é o evento de revogação e o evento de substituição. O de revogação ele simplesmente cancela qualquer um dos eventos comunicados aqui em cima. E o de substituição ele substitui por uma nova versão as informações comunicadas ali em cima. Tá? Uma outra coisa que gera muita dúvida, que a gente percebeu, é o entendimento da agregação e de como ela pode ser feita. Então, como eu mostrei lá para vocês, a agregação ela vai poder ser feita junto com o evento de expedição. Então, quando eu for informar que eu estou expedindo o medicamento, eu posso informar a agregação que eu fiz para a expedição daquele medicamento. Então, aqui eu ilustro para vocês um evento de expedição normal, sem agregação nenhuma. Eu estou expedindo 2 IUMs aqui, com um jetinho serial cada um. Aí eu quero fazer uma agregação. Aqui está um exemplo de uma agregação até um pouco complexa. Eu tenho uma embalagem de transporte aqui, que tem uma identificação de agregação padrão GS1, onde eu tenho só um jetim dentro e um serial. E dentro ao lado dessa embalagem de transporte que tem esse IUM, eu tenho um outro IUM dentro de outra, e essas duas identificações elas são agrupadas numa terceira embalagem de transporte. Tá? Então, aqui, um evento de expedição ele pode informar IUMs soltos ou agrupados, tendo a quantidade de níveis de agrupamento que for necessário, dependendo da operação de cada um dos membros da cadeia. Tá? E também vai ser possível fazer o aproveitamento de uma embalagem de transporte. Então, vamos supor que isso aqui foi o que o detentor do registro mandou para um distribuidor. O distribuidor quer simplesmente repassar exatamente essa mercadoria para um outro distribuidor. Só que ele quer acrescentar mais um IUM só aqui. Ao invés de ele ter que refazer todas as embalagens de transporte, o que ele faz? Acrescenta um jetim mais serial, por exemplo, dentro dessa embalagem aqui final. Mantém, inclusive, o mesmo número de SSCC, só que cria um novo evento de expedição com essa nova agregação informada. Tá? Então, com isso, fica uma forma muito fácil e transparente de fazer a agregação. E aí as pessoas me perguntam, e a desagregação? A desagregação não existe. Simplesmente, se eu não agregar se eu agregar aquele IUM numa nova embalagem de transporte, automaticamente a embalagem de transporte anterior aonde aquele IUM estava presente, ela já foi desagregada.
O sistema consegue ser inteligente para fazer essas ligações e tomar esse tipo de decisão. Então, se esse UM aqui for agregado numa nova embalagem de transporte, é óbvio que essa agregação aqui ela não existe mais dentro do contexto do SNCM. Depois, a gente tem no capítulo 4 os web services, ou seja, os serviços tecnológicos que o SNCM vai disponibilizar para os sistemas clientes dos membros da cadeia. Se a gente são 13 ou 14 serviços que a gente já tem aqui. Claro que o serviço mais importante é o Event SNCM, que é o serviço para a recepção dessas instâncias de evento, e o Result Event SNCM, que é o serviço para consulta do resultado de processamento das instâncias de evento. Todos os outros serviços são serviços satélites que ajudam o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos a funcionar. Por exemplo, vai ter um serviço para gerenciamento de prepostos, cadastrar um preposto, remover um preposto e assim por diante. Tem um serviço que a gente criou chamado Get Parameters, ou seja, a gente vai publicar uma série de parâmetros, os endereços dos web services, qual que é o tempo depois que eu mandei um evento que eu posso voltar e consultar. Desculpa, passou aqui. Qual que é o tempo depois que eu mandei um evento que eu posso voltar e consultar se aquele evento foi processado ou não. Então, ao invés de um membro mandar um evento e no segundo seguinte perguntar para a Anvisa se ele já foi consultado ou não, ele vai ser obrigado a esperar 5 minutos, por exemplo. Então, eu mando um evento, nos parâmetros ali do sistema cliente vai estar estipulado 5 minutos, só depois de 5 minutos eu volto e verifico se aquele evento foi processado pela Anvisa. Também nos parâmetros vão ter as chaves de certificação digital da Anvisa, nas quais o sistema cliente tem que confiar. Se a comunicação foi estabelecida com um servidor que não está naquela cadeia de certificação, ela não deve ser confiada e o sistema cliente não deve mandar as informações para aquilo. Então, esses parâmetros eles estruturam todas as configurações que os sistemas clientes devem obedecer. Tem um web service para visualização de ocorrências, que é um serviço para visualização de ocorrências e inconsistências na rastreabilidade do SNCM. Esse conceito a gente puxou do imposto de renda, da Receita Federal, ou seja, se eu alugo um apartamento para alguém, e aí no meu imposto de renda eu declaro que ele me pagou R$1.000 por mês, e o inquilino declara que ele pagou R$1.200 por mês, o que acontece? Vai chegar na Receita Federal, o meu imposto de renda e o imposto de renda dele vão ficar travados. E um dos dois vai ter que corrigir aquela informação para a informação bater. Então, o conceito aqui é a mesma coisa. Caso um membro envie um evento que não é correspondente à complementação daquele evento enviado pelo outro membro da cadeia, aquelas duas instâncias de evento elas vão ficar marcadas com uma ocorrência ou com uma inconsistência. E cabe aos membros da cadeia corrigir aquela informação. Então, a Anvisa ela não vai entrar no mérito de quem que é o errado. A cadeia tem que se resolver e fazer uma substituição da instância de evento para que aquela rastreabilidade ela seja corrigida. Tá? Então, tem um web service, todas as instâncias de evento que tiverem algum tipo de inconsistência vão estar disponíveis para os dois membros da cadeia que geraram a inconsistência. Aí tem um outro serviço para visualização de notificações, que a Anvisa queira fazer, de ações pendentes que o membro da cadeia tem que executar. Então, por exemplo, tem uma ocorrência lá há mais de 15 dias e que o membro da cadeia ainda nenhum dos dois membros da cadeia corrigiu. Então, a Anvisa vai alertar com uma pendência. Olha, membros, corrijam porque a sua inconsistência já está fazendo aniversário, e assim por diante. Tem um serviço para os membros consultarem o status do SNCM, ou seja, eu estou tentando me comunicar com a Anvisa e a conexão não está fechando. Será que é um problema meu ou um problema da Anvisa? Então, tem um serviço muito simples lá para dizer, ó, a Anvisa está fora do ar, a Anvisa está no ar, e assim por diante. E depois tem os eventos de consulta da rastreabilidade, que a gente chamou de Member Check, um evento onde o membro da cadeia de movimentação de medicamentos pode consultar um ou mais IUMs. E o Open Check é onde o consumidor final
pode consultar através de um aplicativo móvel, alguma coisa, a rastreabilidade daquele medicamento. E aí tem o aggregation check, que é quando um membro quer consultar aquela agregação, então ele quer validar aquela agregação que ele recebeu junto à Anvisa. Então ele vai pegar todas as informações da agregação que ele recebeu e vai consultar junto à Anvisa para ver se a agregação ela confere. Depois também tem um outro serviço que vai disponibilizar de forma aberta uma consulta com a lista de UMs que foram confiscados, roubados, furtados e recolhidos por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou por própria solicitação do detentor de registro. Então, essa lista ela vai ser sempre crescente. E depois tem outros 2 eventos de teste no ambiente de produção. Então, eu sou um desenvolvedor de um sistema, construí meu sistema, validei e quero fazer alguns testes que não serão marcados como rastreabilidade efetiva. Eu tenho aqui os 2 serviços de teste para envio de evento e teste para consulta do resultado de envio de evento. Não sei se vocês perceberam aqui do lado, tem o tipo de web service, síncrono ou assíncrono. O que é isso? O síncrono é um web service onde a Anvisa vai devolver o processamento daquele serviço instantaneamente, ou seja, no momento da consulta. Pedir a lista de IUMs que foram confiscados, roubados, etc., instantaneamente eu vou ter de volta o... Está aqui, ó, no OK List. Instantaneamente eu vou ter de volta essa lista. E o assíncrono é quando a Anvisa não vai responder instantaneamente. Ela vai receber, vai processar e depois ela vai dar o resultado. E isso vai acontecer com todos os eventos, com todas as instâncias de evento que os membros da cadeia mandarem. Ou seja, quando um membro, um sistema cliente, mandar uma instância de evento para a Anvisa vai recepcionar esse evento. E ela só vai gerar um recibo. Ó, recebi sua instância de evento. Não sei se ela está certa, se ela está errada, se ela tem consistência, o que ela tem. A Anvisa vai processar e aí ela vai disponibilizar o resultado para depois o sistema cliente vir consultar esse resultado e verificar se está certo, se não está certo, se tinha alguma inconsistência, etc. Tá? Por que isso? Porque, devido ao volume de instâncias de evento esperado, é muito difícil a Anvisa responder, fazer todo esse processamento necessário instantaneamente. Então, eu não tenho como verificar instantaneamente se aquele medicamento realmente tem o registro da pessoa que está informando, se aquele medicamento já não foi ativado, se aquele medicamento foi comunicado que foi enviado para um e está sendo recebido por outro, e etc. Isso instantaneamente é muito difícil de ser feito. Mas essa fila de processamento não deve demorar mais que alguns minutos para ser consumida. Tá? Então, está aqui um exemplo do software cliente fazendo a comunicação. Essa camada de recepção aqui, ela valida coisas que dá para serem validadas instantaneamente e depois os eventos vão para uma camada de processamento onde vai ser validado o membro da cadeia e o tipo de evento, vão ser validadas as informações de agregação, feita toda a validação do IUM, atualização da rastreabilidade ou dos conflitos da rastreabilidade, geração de uma resposta e atualização da consulta aberta. Toda a comunicação com SNCM é criptografada com autenticação mútua, ou seja, o membro da cadeia vai fechar um túnel SSL com a Anvisa vai autenticar o membro da cadeia e o membro da cadeia vai autenticar a Anvisa para garantir total confidencialidade, integridade e autoria desses dados. Toda essa tecnologia de criptografia é baseada em certificados digitais, que é o que o Brasil já implementou aí na questão da nota fiscal eletrônica e em outros tipos de serviço muito mais ligados ao setor tributário. E aí tem alguns exemplos aqui rapidinho da rastreabilidade, porque a gente já está com o tempo estourado, então eu vou passar só para ilustrar para vocês. Então, um detentor de registro vai ativar o IUM. Então, na Anvisa, aquele medicamento vai estar como ativado. E aí, teoricamente, o próximo passo, ele teria que expedir esse IUM para alguém.
Então, ele vai mandar um evento de expedição dizendo que ele expediu aquele UM para um CNPJ-Z. O CNPJ-Z tem que fazer um evento de recebimento desse UM. E aí a rastreabilidade se fecha. A Anvisa vai verificar se esse CNPJ-Z ele pode dispensar o medicamento ou não pode dispensar o medicamento e assim por diante. Mas tem algumas coisas legais aqui. E é legal eu mostrar isso para vocês entenderem por que a Anvisa não vai... a Anvisa, ou a rastreabilidade, ela não vai interromper a cadeia do medicamento, a cadeia física. Vejam esse caso. O medicamento foi ativado e ele foi expedido pelo detentor de registro para um CNPJ-Z. O CNPJ-Z não comunicou nada. Vamos supor que ele está com um problema de tecnologia lá e ele não comunica nada. Mas o CNPJ-X disse que recebeu do CNPJ-Z. Então, tecnicamente, eu consigo inferir que a cadeia da rastreabilidade está correta. Porque alguém disse que mandou para o Z e alguém disse que recebeu do Z. Então, eu sei que tem um Z ali no meio. Então, teoricamente, eu consigo verificar essa rastreabilidade aqui. Até o momento em que o Z transmita e resolva todo o problema da rastreabilidade. Certo? Resolva a inconsistência, uma possível inconsistência que existe aqui, que nesse caso não é inconsistência, só é a falta de um dado na base da rastreabilidade. Aqui um outro exemplo, mas com um membro final aqui sendo um dispensador e comunicando um evento de dispensação. Então, o CNPJ-X aqui é dispensador e ele comunicou que dispensou aquele medicamento. Tá? E aí podem ter quantos elos na cadeia intermediária isso aqui tiver. A gente não sabe o tamanho máximo que essa cadeia vai ter, mas acredito que sejam vários elos, quanto mais no varejo a operação for efetuada, né? E aí pode dispensar também o medicamento. Ó, esse exemplo é um exemplo interessante. O detentor ativou, expediu para o CNPJ-Z, o CNPJ-Z não comunicou, e aí alguém aqui falou que recebeu do CNPJ-K. Então, eu tenho aqui a informação parcial da rastreabilidade, só que eu não consigo definir quantos elos eu tenho aqui no meio que não me comunicaram. Tá? Então, essa operação ela vai ficar marcada desse jeito dentro do SNCM, até pelo menos o CNPJ-K falar que recebeu isso. Se o CNPJ-K falar que recebeu, eu também consigo inferir. Se ele falar que ele recebeu do Z, eu consigo inferir que essa rastreabilidade está certa, e eu consigo inferir também que essa rastreabilidade está certa, até o momento da rastreabilidade se completar, como naquele outro caso. Agora, isso é diferente, por exemplo, de um medicamento que não foi ativado e está tentando ser movimentado. Tá? E isso já caracteriza claramente um medicamento impróprio para o consumo, porque o detentor do registro é o primeiro a falar para a Anvisa: oi, existe alguma coisa aqui no mercado que vai ser movimentado. Tá? Aqui um outro exemplo também, que a Anvisa vai aguardar a interação entre os membros da cadeia para validar a rastreabilidade, ou seja, o detentor ativou e falou que expediu para o CNPJ-Z, mas quem falou que recebeu foi o CNPJ-K. Então, a Anvisa vai marcar esse medicamento, essas instâncias de evento como que possuem algum tipo de ocorrência, e cabe ao detentor do registro e o CNPJ-K ou Z corrigir essa informação aqui para a cadeia de rastreabilidade ser feita. Então, vamos supor que a cadeia continue, mesmo que essa informação não foi corrigida. Então, o que essa imagem aqui caracteriza? Caracteriza que quem pode estar errado nesse caso foi o detentor do registro, né? Porque depois o restante da cadeia veio bonitinha. Ou seja, o K mandou para alguém, para o Z2, que mandou para o X2, que mandou para o W2. Então, realmente, esse medicamento deve ter sido expedido para o K, mas o detentor falou que expediu para o Z. Provavelmente, nesse caso, o detentor aqui vai corrigir, substituir essa informação para a cadeia ser completada. O que é diferente disso aqui. Ou seja, o detentor falou que expediu para o Z,
O Z não comunicou que recebeu, mas falou que expediu, a cadeia ocorreu, e em paralelo está ocorrendo uma outra cadeia aqui para o mesmo IUM. Então, esse IUM vai ser marcado como impróprio para consumo automaticamente. E qual dos, o verdadeiro ou o falso? A Anvisa não vai saber. Ambos vão ser marcados como impróprio para consumo. Então, a partir deste momento, a Anvisa já consegue detectar que tem 2 IUMs, ou seja, um IUM clonado, tentando se movimentar na cadeia, e aquele IUM vai ser marcado como impróprio para o consumo. Vocês veem a diferença entre esse e esse? Ou seja, aqui eu não tenho uma segunda cadeia, então eu não tenho evidência de ter um IUM clonado na cadeia de movimentação, mas aqui eu já tenho evidência de um IUM clonado, automaticamente o SNCM já vai poder marcar esse medicamento como impróprio para o consumo. Ou a pedido do detentor do registro, ou por questões do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a qualquer momento a Anvisa também vai poder marcar um medicamento impróprio para o consumo. Então, tem casos de diversos aí que o medicamento pode ser marcado. E, a partir daquele momento, a cadeia vai receber que esse medicamento está impróprio para o consumo para ele tirar esse medicamento de movimentação. Em relação aos ambientes tecnológicos, a Anvisa vai dispor de 4 ambientes para o SNCM. Um ambiente de desenvolvimento e um de homologação, que são ambientes internos, e um ambiente de teste e um de produção. O ambiente de teste vai ser idêntico ao ambiente de produção, só que ele vai ser usado para qualquer membro, para qualquer desenvolvedor de sistema ou para qualquer preposto para fazer testes mesmo em cima do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Colocar informações falsas ou colocar informações verdadeiras, só que essas informações não vão ser contadas na questão da rastreabilidade. O que vai ser contado é tudo que for enviado para o ambiente de produção. Então, vocês vão ver lá no guia que o cabeçalho da mensagem que vai ser enviada pela Anvisa também tem ambiente, 1, teste, 2, produção. Então, quando a mensagem, quando for construída para o ambiente de teste, vai ter que ser marcada com 1, ou quando for construída para o ambiente de produção, vai ter que ser marcada com 2. Então, rapidamente, pessoal, até para dar um tempinho aí para vocês questionarem o Rodrigo e a mim. Essa é uma visão geral do guia. Estamos à disposição de vocês. Como o Rodrigo colocou, ainda esse mês ele vai ser aberto no portal da Anvisa, para que vocês possam interagir e sugerir, incluir, pedir modificação de alguns pontos técnicos ali apresentados. Obrigado. Obrigado. Vidal, o professor falou que a gente vai abrir para 3 perguntas. Tudo bem? Tudo bom? Temos 3 perguntas. Escolham bem. Vidal, parabéns pela apresentação. Estou um pouco rouca, desculpa. A minha pergunta é, como que vai ser feito a agregação de dados para gerar um Big Data dessas, vamos dizer, os relatórios que vão ser gerados a partir dessas informações, desse fluxo, vamos dizer, de produtos? Então, a Anvisa vai ter relatórios internos que vão cruzar todos esses dados. Essa é a próxima etapa do projeto, com a participação já das empresas que vão participar do piloto. O que a gente está preocupado agora, Patrícia, é em construir como esses dados vão chegar na Anvisa da forma mais granular e confiável possível. Depois que esses dados estiverem armazenados ali dentro, aí o céu é o limite para a construção de cruzamentos analíticos. É que, assim, o medicamento tem um problema sério, que é, primeiro, nas NCMs, quando cai em NCM, ele cai em outros medicamentos misturados, que é uma classificação que abrange muito tipo de medicamento diferente. Aí tem um outro tipo de agregação, que é por princípio ativo, que seria ideal. Então, eu acho que podia, nessa fase, pensar bem em como vai agregar a informação para que o dado seja útil para depois tomada de decisão, estudo de mercado, uma série de coisas. Não, legal, obrigado. Tem uma etapa no projeto só para isso, mas a gente não chegou nela ainda, tá? Que é exatamente o que fazer com essa massa de dados. A gente já sabe algumas coisas, como vocês viram por aqui, mas até onde a gente pode avançar nesse primeiro momento. Aqui. Eu. Aqui. Vidal. Bom dia. Tudo bem? Vidal.
parabenizar pela apresentação. Acho que o sistema está contemplando aí o que a gente imaginava. Tenho algumas dúvidas. Na emissão do check-out do laboratório, na expedição, ele pode optar por item ou agregação? Essa é a minha dúvida. Ele pode mandar tudo, o pacote por item, ou ele pode agregar tudo? Essa é a primeira dúvida. E a segunda é no Open Check de conferência, se a visualização nesse Open Check vai ter todos os eventos ou todas as ocorrências, ou seja, o consumidor ou quem quiser vai visualizar aquele repetitivo, não é? Vai ter essa disponibilidade. E essa consulta do Open Check, ele vai ter que também participar desse guia, ou vai ter que entrar como um provedor, como é que vai se cadastrar para isso? Então, fala da agregação primeiro. Está aberto para você expedir de forma unitária ou agregada. Tá? Se você expediu de forma agregada e criou uma agregação, eu posso receber só a agregação. Eu não preciso receber de forma unitária, eu não preciso abrir a caixa para falar o que tem aquilo. Inclusive, eu posso receber e posso expedir de forma agregada. Tá? Se houver algum erro na agregação que você fez, essa agregação vai ter que ser corrigida ao longo da cadeia com a substituição dos eventos. Tá? Então, isso está aberto para a operação que cada um tiver fisicamente ali no dia a dia. Em relação ao Open Check, é uma discussão que ainda não está definida lá na Anvisa. Mas o que a gente tem até agora do resultado? Que o usuário final, a informação para ele tem que ser a mais simples possível. Tá? Então, 99% de certeza de não ter todas as fases da rastreabilidade. É ter uma mensagem no final. E essa mensagem vai ser medicamento impróprio para o consumo, medicamento rastreado e medicamento dispensado. Farmacovigilância, né? Exatamente. Okay. Exatamente. Tá. Bom dia. Guilherme Menezes, da SAP Brasil. Sobre a homologação dos sistemas clientes, eu entendi você dizer que não haverá homologação de sistemas clientes. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A Anvisa não homologará. Se tiver no mercado, alguma empresa, algum laboratório que se coloque como homologador desse sistema cliente, mas não vai ser uma etapa obrigatória e exigida pela Anvisa para que o sistema cliente se comunique com ela. Ok, obrigado. Essa questão, só complementando, essa questão da homologação é muito complicada, porque tem um bug, você quer gerar uma nova versão, aí vai ter que homologar de novo, aí não sei o quê, tal. Isso, operacionalmente, é muito complexo. Então, até agora, decidiu-se por a Anvisa não entrar nessa questão da homologação. O sistema tem que cumprir as regras. Se ele se comunicar de forma errada, ele vai receber mensagens de erro e cabe ao desenvolvedor corrigir isso. Não, é porque o que a gente está vendo no projeto, como o Rodrigo comentou, é que tudo isso que a gente está fazendo é experimental. Então, a gente vai comprovar se isso tem aderência na realidade. Se tiver aderência na realidade, perfeito, continua assim. Se não tiver aderência, modifica-se. Não só em relação a esse ponto, em relação a tudo, tá, que a gente está propondo. Sí, meu nome é Adrián Federici e eu tenho uma dúvida um pouco mais general, sobretudo para a Anvisa. Eu fiquei um pouco preocupado se esses 5 casos que escolheram vai replicar a necessidade de implantação de rastreabilidade em todo o Brasil. Por que eu pergunto isso? Eu pensei que iriam ser mais casos escolhidos para teste e seria mais distribuído em todas as diferentes regiões, e não só 5 casos, que não sei se isso vai alcançar para realmente replicar quais são as necessidades de implementação. Bom, não são, na verdade, limitados a 5 casos. Nós temos um conjunto de representantes de cada uma das etapas do processo, com um conjunto de medicamentos próprios que façam sentido durante toda a cadeia. Então, isso tem eu não consigo te precisar agora o volume, mas não se restringem a 5. E, minimamente, o que a lei nos pede é para que seja homologado durante o processo 3 lotes. Então,
minimamente, cada uma dessas unidades ela precisa caminhar do início da publicação até o evento de finalização, no mínimo 3 vezes. Mas isso não está restrito nem a apenas 3, tampouco a apenas 5 casos de medicamento. Ok. Ok? Un poco esa pregunta estaba en referencia a los plazos, ¿no? Porque tenemos 3 años para implementar e também uma das minhas preocupações, eu não quero ganhar o ódio de ninguém, mas antigamente tivemos outras etapas onde também tivemos prazos extensos e como o equipe de trabalho vai garantir que a partir de ter todas essas definições, qual é o método para realmente implementar isso em todas as regiões, em todos os laboratórios? Tem plano de trabalho, tem como orientar os clientes, os parceiros, ou isso vai se definir neste ano e 8 meses de teste? Bom, essa fase experimental, eu acho que ela serve também para a construção dessa estratégia. A realidade que nós temos hoje é que já há um conjunto de participantes que possuem, de indústrias, por exemplo, que possuem a etapa de serialização implantada. Alguns medicamentos já possuem essa serialização, já possuem esse código bidimensional. Então, já há um movimento em direção à rastreabilidade. Mas, sem dúvida, essa fase agora, desse 1 ano e depois dos próximos 8 meses, é também para a definição da melhor estratégia, tendo o produto final obtido. E mais uma, mais pontual para o que você estava... não para a Anvisa, para... não me lembro o nome. Desculpa, a última é bem simples. Vocês falaram de um preposto. Pode ter mais de um preposto definido para poder comunicar esses dados? Pode. A empresa pode credenciar 2. E aí os 2 vão poder falar com a Anvisa em nome daquela empresa. Ok, muito obrigado. Alô? Parabéns, Vidal, pela apresentação. Eu sou Eliane Quihara, da PwC. Eu queria tirar uma dúvida. Quando você fala que não é permitido dispensar, né, se você não encontrar o IUM, a autenticação vai ser restrita somente para o dispensador, seja varejo ou hospital? Então, no banco de dados da Anvisa, ela vai ter cada membro da cadeia, o que ele pode fazer perante a OCNCM. Então, se for só um detentor de registro, ele vai poder dispensar. Mas a finalização dele, que na verdade não é dispensação o evento, é um evento de finalização. A finalização do detentor, ela vai ter que ser uma finalização de exportação ou uma finalização justificada porque perdeu, roubaram aquele medicamento. Ele não vai poder finalizar a um usuário como se fosse uma drogaria, entendeu? É que naquele exemplo que você deu, do exemplo que você não vai encontrando, né, tem a quebra de comunicação e você está aguardando entender o que aconteceu no meio da cadeia, aí você fala assim, não pode dispensar, correto? Isso. Mas aí vamos supor, vou pegar um varejo, né, ele está lá com um produto e ele não encontrou aquela informação. Ele não vai poder vender aquele produto, é isso? Se ele for na Anvisa um dispensador de medicamento, ele pode. Deixa eu pegar um caso aqui, ó. Mas naquele caso... Isso aqui, ó. Esse caso aqui. Isso, este elo, na Anvisa, não pode dispensar o medicamento ao consumidor final. Ele não é nenhuma drogaria e nem um hospital. Então, o que a Anvisa espera? Espera um outro evento de expedição. Se vier um evento de finalização unitária, a Anvisa vai rejeitar e vai falar para o membro, olha, você não pode finalizar unitariamente esse IUM, porque você não é nem hospital e você não é nem drogaria. E se eu for hospital, drogaria, eu posso, independente do player ter enviado, cada um dos elos ter enviado a informação ainda para a Anvisa? Pode. A ordem com que a informação vai chegar na Anvisa não é problema. Se você dispensar aquele medicamento, ele vai estar marcado como dispensado. É esse caso aqui, ó. Mas é um exemplo com... Tá vendo? Este CNPJ-X, ele falou que recebeu, mesmo sem esse ter falado que enviou. A mesma coisa pode acontecer na dispensação. Eu posso informar que eu dispensei,
mesmo sem alguém antes da cadeia ter falado que enviou. O que ele não pode fazer? Ele não pode falar que ele dispensou sem ter recebido. Isso ele não pode. Se ele está com condições tecnológicas de falar que dispensou, ele tem que falar primeiro que recebeu para dispensar. Então, ele não pode dispensar algo que não está no domínio dele. Tá? Mas a Anvisa vai receber a mensagem de dispensação e vai falar para ele, olha, você não está com esse medicamento no seu estoque. Então, pode ser que você dispense um produto sem ele estar autêntico. Naquele caso de produto impróprio, né? Então, eu posso estar... Próprio é diferente de todas as informações da cadeia da rastreabilidade. Impróprio é que ele tem alguma coisa muito suspeita em relação àquele produto ou aquele produto foi marcado como impróprio para o consumo. Neste caso aqui, a mensagem seria cadeia de rastreabilidade incompleta, por exemplo. Não quer dizer que ele está impróprio, só que as informações de rastreabilidade não estão completas. Tá bom?